Título 5º. Dos direitos e vantagens de ordem geral. Capítulo 1º das férias. Artigo 116. O servidor gozará, obrigatoriamente, férias anuais de 30 dias corridos. Parágrafo 1º. É proibido levar em conta de férias, para compensação, qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 2º. O servidor adquirirá o direito a férias após o decurso do primeiro ano de exercício. Parágrafo 3º. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessária de serviço, e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Parágrafo 4º. Não se estende a proibição do parágrafo anterior aos ocupantes de cargos em comissão. Parágrafo 5º. Tendo em vista a proibição de acumulação de férias, incorrerão em pena de responsabilidade os chefes que impedirem o gozo de férias aos servidores em relação aos quais já tenha sido permitida a acumulação máxima prevista no parágrafo 3º. Parágrafo 6º. Fica assegurado ao servidor exonerado a percepção em pecúnia, de períodos de férias não gozadas, proporcional ao efetivo exercício juntos ao município. Artigo 117. Anualmente, a chefia de cada unidade organizará, no mês de dezembro, a escala de férias para o ano seguinte, alterável de acordo com a conveniência dos serviços. Parágrafo 1º. O chefe da unidade, embora incluído na escala de férias, não poderá gozá-la sem prévia autorização superior. Parágrafo 2º. Organizada a escala, deverá ser dada ciência da mesma aos servidores. Artigo 118. O servidor promovido, transferido ou removido, quando em gozo de férias, não está obrigado a apresentar-se antes de terminá-las. Artigo 119. Fica assegurado ao servidor o direito de contagem em dobro, para todos os efeitos legais, de período de férias não gozadas nem recebidas em pecúnia. Artigo 120. Sempre que houver necessidade de serviço, devidamente justificada, a autoridade administrativa poderá determinar a interrupção das férias e o retorno do servidor ao serviço, resguardado o direito a este gozo oportuno do período interrompido. Capítulo 2º. Das licenças. Seção I. Disposições preliminares. Artigo 121. Conceder-se-á licença ao servidor. Inciso 1º. Para tratamento de saúde. Inciso 2º. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. Inciso 3º. Por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 4º. Para repouso a gestante e a adotante. Inciso 5º. Para cumprir serviços obrigatórios por lei. Inciso 6º. Para tratar de interesses particulares. Inciso 7º. Por motivo de afastamento do cônjuge, servidor civil ou militar, e Inciso 8º. Licença-prêmio. Seção 2ª. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 122. O servidor público não perderá o vencimento, ou a remuneração do dia, nem sofrerá desconto, em virtude de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde referente à sua própria pessoa, desde que o comprove por meio de atestado ou documento idôneo equivalente, expedido por órgãos públicos e serviços de saúde contratados ou conveniados integrantes da rede do Sistema Único de Saúde SUS, quando: Inciso 1º. Deixar de comparecer ao serviço, até o limite de 0,5 ausências ao ano, independente da jornada a que estiver sujeito, ainda que sob o regime de plantão, não podendo exceder 0,1 ao mês. Inciso 2º. Entrar após o início do expediente, retirar-se antes de seu término, ou dele ausentar-se temporariamente, até o limite de 0,3 horas diárias, desde que sujeito a jornada de 40 horas semanais.
Parágrafo 1º. A comprovação de que trata o caput deste artigo será feita no mesmo dia, ou no dia útil imediato ao da ausência, mediante a apresentação do documento hábil junto ao Serviço de Medicina do Trabalho da Administração Municipal. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos I e segundo do caput deste artigo, o atestado ou documento idôneo equivalente deverá comprovar o período de permanência do servidor em consulta, exame ou sessão de tratamento, sob pena de perda, total ou parcial, do vencimento ou da remuneração do dia. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º do caput deste artigo, o servidor deverá comunicar previamente seu superior imediato, ficando obrigado a compensar o período em que esteve ausente. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 2º do caput deste artigo. Inciso 1º. Aplica-se ao servidor em situação de acumulação remunerada de cargos, desde que o somatório das jornadas às quais esteja sujeito perfaça no mínimo 40 horas semanais. Inciso 2º. Não se aplica ao servidor, cuja jornada de trabalho seja diversa das especificadas no inciso 2º do caput deste artigo, ou não se enquadre na situação prevista no inciso I deste parágrafo. Artigo 122. Ao disposto no artigo 122 desta lei complementar, aplica-se ao servidor que, nos mesmos termos e condições, acompanhar consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde. Inciso 1º. De filhos menores, menores sob sua guarda legal, ou com deficiência, devidamente comprovados. Inciso 2º. Do cônjuge, companheiro ou companheira. Inciso 3º. Dos pais, madrasta, padrasto ou curatelados. Parágrafo 1º. Do atestado ou documento idôneo equivalente deverá constar, obrigatoriamente, a necessidade do acompanhamento, de que trata este artigo. Parágrafo 2º. O não comparecimento ao serviço decorrente da aplicação do disposto no caput deste artigo será considerado no limite de que trata o inciso I do caput do artigo 122 desta lei complementar. Artigo 122-B. Deverá ser requerida licença para tratamento de saúde ou licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos da lei, se o não comparecimento do servidor exceder 01 dia, ou tratar-se de sessões de tratamento de doenças crônicas em dias alternados ou periódicos, analisados a critério da medicina do trabalho do órgão responsável. Parágrafo 1º. As licenças médicas superiores a 15 até o limite de 60 dias, o servidor deverá ser examinado pela junta médica, composta por 02 médicos, a qual decidirá quantos dias serão deferidos e dará alta programada, de acordo com a patologia. Parágrafo 2º. Se após o término da alta programada, o servidor continuar incapacitado para retornar ao trabalho, deverá apresentar requerimento junto à Divisão de Protocolo Geral, solicitando a reabertura da licença continuada, observando-se a seguinte conduta. Inciso 1º. O requerimento supracitado deverá ser apresentado 10 dias antes do término da alta programada e será analisado pela Medicina do Trabalho, que convocará o servidor para uma nova perícia médica, a ser realizada pela junta médica, com base em exames laboratoriais ou de imagens. Inciso 2º. Ficará suspensa a remuneração do servidor, até a data do laudo final emitido pela perícia médica, a que se refere o item anterior. Inciso 3º. Os requisitos a que se refere o item 2º, deverão obedecer os mesmos critérios, na hipótese do servidor retornar ao trabalho, e dentro de 90 dias, apresentar outro atestado com a mesma patologia. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo suspende a avaliação de estágio probatório, voltando a fruir o prazo no dia útil seguinte ao término da licença concedida. Artigo 122-C. As ausências do servidor fundamentadas no inciso I do artigo 122-A desta lei complementar serão computadas somente para fins de aposentadoria e disponibilidade.
Artigo 122 desta Lei Complementar, não se aplica ao servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 123. O servidor licenciado para tratamento de saúde é obrigado a reassumir o exercício, se for considerado apartamento em inspeção médica realizada.